Olá, meus queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O meu nome é Antônio Carlos, sou filósofo e teólogo e de vez em quando posto esses vídeos aqui para refletirmos sobre diversos temas da nossa fé cristã. Hoje eu gostaria de reverberar com vocês uma pregação que eu ouvi na igreja este fim de semana. Trata-se do livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, a famosa passagem do filho pródigo. E meditando nela depois, refletindo em casa, eu fiz algumas observações e gostaria então de compartilhar com os irmãos. Antes de Jesus entrar na história do filho pródigo, ele acabou de contar a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida. Ao final de cada uma dessas parábolas, ele discute a alegria que Deus tem pelo pecador que se arrepende. No versículo 10 mesmo, ele diz: "Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende." Então, eu entendo que a parábola do filho pródigo, ela nos traz muitos ensinamentos, mas nos ensina principalmente sobre arrependimento. Então, para fins didáticos, eu vou separar a história do filho pródigo em 3 fases: a fase da insatisfação, a fase da humilhação e a fase do arrependimento. Lembrando que o foco da abordagem hoje é sobre o filho mais novo, não o filho mais velho, que também pode ser tema aqui para outra reflexão, tema para outro vídeo. Então vamos lá. A primeira fase é a fase da insatisfação do filho pródigo. Observe logo na frase quando ele diz: "Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence." Aqui já é possível observar que esse jovem, ele elevou a si mesmo. Elevação aqui no sentido de altivez, de alteração de espírito. Eu digo isso porque toda vez que eu vejo uma passagem que fala sobre esse tipo de sentimento, a elevação de si mesmo, do ego humano, inevitavelmente eu associo a possível queda de Lúcifer, que está descrita lá no capítulo 28 de Ezequiel. Segundo o texto, aquele querubim da guarda, o querubim ungido, elevou o seu coração por causa da sua formosura. Ele corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Isaías 14 também descreve Lúcifer como a estrela da manhã. Embora fosse um anjo de luz perfeito, havia no coração dele uma intenção impura. Os textos aqui são conhecidos, mas o que eu queria destacar aqui é o que a Bíblia deixa claro nas 2 passagens, tanto em Ezequiel como em Isaías, que o coração de Lúcifer se elevou, se encheu de orgulho e de soberba. Tudo isso para dizer que no centro da insatisfação do filho pródigo está uma ação satânica. Ou seja, quando nós nos rebelamos contra Deus, uma semente é plantada no nosso coração pelo inimigo. O inimigo que trabalha no nosso ego, no nosso eu, que é diabólico. Tudo isso para nos levar a atitudes de egoísmo, disfarçadas muitas vezes de autoestima, de amor próprio. Provérbios 16:18 diz: "A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda." A insatisfação, a rebeldia contra o Pai, faz com que nos preocupemos mais com as coisas materiais. E automaticamente nós nos enfraquecemos na fé. Lucas 12:15 nos ensina: "Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui." Quero voltar aqui agora para as atitudes do filho pródigo.
O texto diz: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, para uma terra longínqua. Vejam, irmãos, ele pegou tudo que era seu e tentou ir sozinho, sem o pai. Ele partiu para uma terra distante, porque aqueles que decidem pecar separam-se de Deus. E ele finalmente chegou onde queria ir, chegou ao lugar de seu próprio desejo. O Salmo 10, versículo 4 diz que o ímpio, pela soberba do seu rosto, não buscará a Deus. E ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente, ou seja, de forma irresponsável. Aqui vemos a busca para a satisfação da alma. Na parábola do semeador, em Marcos 4, Jesus fala da terra que recebeu a semente entre espinhos, ou seja, aqueles que ouvem a palavra, mas aí entram os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições e seduções pelas coisas do mundo. Então, sufocam a palavra. E a pessoa ouve, mas a palavra fica infrutífera. 1 Timóteo 6,9 ensina que os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que afogam os homens na ruína e na perdição. A Bíblia nos traz diversas advertências sobre a vida de satisfação do prazer próprio. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e com ele as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Importante frisar aqui que a concupiscência da carne se refere a qualquer coisa que agrade a natureza decaída do homem, do ser humano. A concupiscência dos olhos, ou as paixões dos olhos, trata-se do desejo intenso em adquirir as coisas materiais, né? Então, voltando aqui para o filho pródigo, nós vemos que o lugar que ele estava não era o lugar que o pai queria para ele. Veio então, irmãos, a segunda fase, a fase da humilhação. É a fase que ele desperdiça tudo, diz o texto. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou então a passar por necessidades. Ou seja, irmãos, ele desceu à profundeza espiritual por esbanjar os seus bens. Provérbios 21:17 diz que aquele que ama os prazeres será um homem pobre. 1 Timóteo 6,10 também ensina que porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, os quais, enquanto alguns cobiçaram, desviaram-se da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Irmãos, o que mais me chama a atenção aqui é que o filho pródigo se torna um escravo. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Vemos aqui a descida dele à escravidão. Sim, porque quando nós descemos às profundezas do pecado, nós nos tornamos escravos dele. Em João 8,34, Jesus foi claro: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O texto diz que o filho pródigo passou fome, ou seja, ele se afastou da vida verdadeira por causa do pecado. Romanos 6,23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Vejam então, irmãos, que nenhum outro homem deu àquele jovem o que ele realmente mais precisava, porque nenhum homem poderia dar a ele o amor, a proteção, o carinho que ele desfrutava em seu lar. Em Jeremias 2,13, Deus disse a Israel: porque o meu povo cometeu 2 erros, 2 males.
Abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Aquele jovem havia se separado de seu próprio pai. E finalmente temos a terceira fase, a fase do arrependimento do filho pródigo, quando a Bíblia diz que aquele jovem caiu em si. E, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. O jovem venceu seu egoísmo, ele venceu seu orgulho, ele voltou a si, ele viu a luz. Em João 8,12, Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Efésios 5,14 nos diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te vivificará. E levantando-se, foi para a casa do seu pai. E quando estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Duas expressões implícitas aqui me chamam a atenção. Percebe-se que ele estava entristecido e estava arrependido. Por isso, em primeiro lugar, ele teve uma atitude de mudança. Logo depois, ele deixou aquele chiqueiro em que estava e voltou para um lugar onde estaria bem com seu pai. Ele se arrependeu de verdade e se entristeceu por isso. Então, ele procurou o caminho para sair da situação em que estava, o caminho para entrar na estrada de volta para a sua verdadeira casa, o caminho para voltar a um relacionamento correto com seu pai. Essa é a atitude de todos aqueles que se arrependem de verdade. Em Atos 3,19, os apóstolos pregaram: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados quando vierem os tempos de refrigério da presença do Senhor. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Irmãos, o filho pródigo foi salvo, foi resgatado. Ele abandonou o seu pecado e foi trazido de volta para a casa do seu pai. Ele foi vestido com roupas finas, ele foi trazido de volta para desfrutar as bênçãos da casa do pai. E nós hoje também, quando chegamos com fé, podemos ser revestidos de Cristo. Romanos 13,14 diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne para satisfazer as paixões. Irmãos, vimos no sermão sobre o filho pródigo a fase da insatisfação, da sua humilhação e a fase do seu arrependimento. E gostaria agora de deixar algumas reflexões sobre esse texto. Arrependimento é muito mais do que dizer sinto muito. Não é só reconhecer o erro. Arrependimento é muito mais do que simplesmente parar o erro em sua vida. Arrependimento é atitude, é enfrentamento, é mudar de vida para se conformar com a vontade de Deus. E aí, alguém concorda, discorda ou quer acrescentar alguma coisa? Deixa aqui os seus comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilha e vamos aqui nos fortalecer na fé. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus.